capítulo 7, versículo de número 21, diz assim a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo tudo o que preciso, em nome de Jesus. Tome o seu assento, adorando e glorificando a Ele. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 7, é a continuação do Sermão do Monte que se inicia no capítulo 5. Na verdade, os versículos que nós acabamos de ler são versículos que estão finalizando o sermão, talvez o sermão mais importante para a igreja de Cristo Jesus. Porque o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7 de Mateus, é o sermão que Jesus está tratando sobre a vida cristã prática. E é no capítulo 5 que Jesus começa a falar sobre os valores do reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados, e ele faz uma lista a respeito destas bem-aventuranças, revelando que os valores do reino de Deus são muito diferentes dos valores terrenos, e que nós, quando entregamos o nosso coração de fato a Cristo Jesus, não vivemos uma vida segundo estes valores terrenos, mas buscamos todos os dias praticarmos, lutarmos, perseverarmos para estarmos debaixo dos valores do céu. É neste sermão que Jesus fala sobre a importância de nós não julgarmos o nosso próximo, porque com a medida que nós julgamos, nós também assim seremos julgados. Jesus ensina que a misericórdia que eu exerço ao do outro é a misericórdia que eu recebo também do Pai que está no céu. É neste sermão que Jesus fala sobre o perdão, que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, as suas ofensas, tampouco o nosso Pai que está nos céus também nos perdoará. Jesus, no Sermão do Monte, fala sobre a oração, sobre amar os inimigos, sobre o jejum, sobre as riquezas, sobre o socorro aos necessitados, sobre os cuidados desta vida, sobre julgar o próximo. Ele fala sobre a porta estreita e a porta larga, e no versículo 15 começa o contexto dos versículos que nós lemos. Cuidados com os falsos profetas, ou falsos ensinadores. Jesus começa dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. E agora Jesus começa a chamar a atenção para a vida cristã de uma maneira mais profunda. Ele começa a dizer que assim como uma árvore boa produz bons frutos, assim como a árvore má produz frutos maus, não há como uma árvore boa dar maus frutos. Ou seja, uma vida que tem um encontro com Ele, tem um caráter de alguém que teve um encontro com Ele. Alguém que um dia encontrou Jesus ou foi encontrado por Ele, é alguém que nasceu de novo e carrega as marcas de Cristo em sua vida, nas suas palavras, nas suas ações e também nas suas motivações. E Jesus começa a chamar a atenção
no versículo 21, observe aqui, e ele começa a falar sobre algumas coisas inerentes à vida cristã, ao serviço cristão. Hoje, Deus permitiu nós estarmos reunidos aqui, porque o Espírito Santo tem uma palavra para nós. Jesus está falando no versículo 21 a seguir, sobre pessoas que o servem, sobre pessoas que dedicam tempo em entregar o seu serviço a Ele. Só que há um problema. Os princípios que regem essas pessoas não são princípios do reino de Deus. E olhe para cá, Jesus está dizendo sobre pessoas e ensinando sobre elas, pessoas que fizeram a obra de Deus, que vieram aos cultos, pessoas que foram usadas por Deus, mas naquele grande dia estarão do lado de fora do reino dos céus. Olhe o alerta de Deus para nós. Pessoas que sentaram nos bancos das igrejas, que deram glória a Deus, que profetizaram, pessoas que foram usadas por Deus, que expulsaram demônios, mas que ouvirão dele dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Hoje nós estaremos meditando neste tema específico. Diga comigo: servindo a Deus com princípios satânicos. É possível um crente servir a Deus com princípios malignos? É possível, alguém servir a Deus com a motivação errada? É possível alguém se gastar na obra de Deus, em nome de servir a Deus, mas usar mecanismos malignos para isso? O texto bíblico está nos ensinando, dizendo que é possível. E eu explico a cada um de nós. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós servimos a Deus com princípios satânicos, quando nós queremos servi-lo, mas não obedecê-lo. Olha o que diz o versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha o que Jesus está nos ensinando, que não é por falar, não é por expressar, mas é por viver uma vida em obediência a Deus, que nós estaremos entrando no reino dos céus. Quando então nós servimos a Deus com princípios satânicos? Quando nós queremos servi-lo, mas não obedecê-lo. É aquelas pessoas que servem a Deus segundo os seus próprios desejos, sua própria razão, sua própria vontade, o seu próprio querer, mas não faz a vontade do Pai. Irmãos, olhe para cá. Há muita gente que está dentro das igrejas, mas está fora da vontade de Deus. Há muita gente que ora, faz campanha, mas está caminhando na direção errada. Porque a vida cristã não tem a ver com o que eu quero, com o que eu penso, com o que eu sinto. A vida cristã tem a ver com o que o Deus quer, com o que Deus tem e com o que a vontade dele seja feita nas nossas vidas. Há muita gente que confunde obediência com rituais, obediência com religiosidade. E o que a Bíblia está nos ensinando é que Deus não confunde as coisas. Ele sabe que nem todo que diz Senhor, Senhor, de fato está tendo Ele como Senhor dentro do seu coração. Meus irmãos, Deus não se agrada somente do que fazemos. Deus se agrada do desejo que temos de obedecer a Ele. Ah, você não entendeu. Deus não se agrada do que nós fazemos para Ele tão somente, mas Deus se agrada da obediência que nós prestamos a Ele. Lembra de 1 Samuel capítulo 15, quando Saul sacrifica ao Senhor, passando na frente do profeta Samuel, que era também o sacerdote, e não cabia a ele oferecer o sacrifício. Qual é a palavra que o profeta Samuel vai dizer a Saul? Saul, a intenção foi boa, mas para Deus é melhor obedecer
obedecer do que sacrificar. Para Deus é melhor o coração obediente do que um serviço sem obediência. Então nós servimos a Deus com princípios satânicos quando nós achamos que o que fazemos substitui a nossa obediência. E tem muita gente, meus irmãos, que estão confundindo estas coisas. Querem viver uma vida cristã independente de Deus e da vontade de Deus. Como se a vontade de Deus fosse um conceito estranho, uma vontade distante. E o que Deus quer nos alertar nessa noite de Santa Ceia, e olhe para cá, é que nós não podemos viver a vida cristã com princípios malignos, que nós não podemos viver a vida cristã sem uma obediência verdadeira à palavra de Deus, independente de Deus. A vida cristã servindo a nós mesmos com princípios malignos, esquecendo que agradar a Deus é mais importante que agradar os homens e a nós mesmos. Satanás servia como querubim ungido, mas queria ser independente de Deus. E quando nós estamos vivendo uma vida servindo a Deus, mas sem obedecê-lo, estamos manifestando esses princípios satânicos. Quanta gente que canta, que prega, que faz e acontece, mas não obedece a Deus. Vive a vida mentindo, vive a vida olhando para a mulher dos outros, para o marido dos outros, vive a vida como se Deus não fosse testemunha. Deus levanta o profeta Malaquias e olha para Israel e diz: eu fui testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Deus estava dizendo ao povo de Israel: eu sou testemunha contra vocês, da desobediência de vocês. E Deus dá uma ordem para aquele povo: ou vocês acendem o fogo, ou vocês fecham o templo, porque templo aberto sem fogo eu não quero. Deus estava dizendo: o sacrifício de vocês é um sacrifício de qualquer maneira. Vocês oferecem animais perfeitos para os governadores, mas para mim de qualquer maneira não. Nós temos que olhar para dentro de nós e entender, meus irmãos, que a performance não substitui a essência, que a aparência não substitui a obediência. Nós devemos olhar para dentro de nós e nos perguntarmos, nessa noite de reavaliação espiritual, de reflexão, onde a Santa Ceia diz que nós devemos olhar para nós e fazermos um autoexame, olhando para o nosso coração: será que eu tenho servido a Deus com princípios satânicos? Dizendo que sou de Deus, mas falando mal do irmão. Dizendo que sou de Deus, mas contrariando as Escrituras. Dizendo que sou de Deus, mas sua vida revelando as ações. Um coração que não teve um encontro com o Deus da palavra. Em segundo lugar, servimos a Deus com princípios satânicos. Primeiro, quando servimos sem obediência. Em segundo lugar, quando nós temos o poder de Deus, mas sem intimidade com Deus. Hoje pela manhã, o pastor Everaldo fez uma pergunta muito importante na escola bíblica: é possível alguém ser usado por Deus, mas viver uma vida em pecado? A Bíblia diz o quê? Que os dons são dados sem arrependimento. Que os dons são dados à igreja para aperfeiçoamento dos santos. Efésios capítulo 4. Há muita gente que recebeu a capacitação para fazer a obra de Deus, era fervoroso, tinha temor, servia a Deus, tinha um coração puro, mas se perdeu ao longo do tempo e Deus não retirou o dom, porque o dom continua lá. E são pessoas que atuam no poder de Deus, mas não têm intimidade com Deus. Olha o que diz o versículo de número 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Pessoas que foram usadas, que tinham o poder de Deus nas suas vidas, mas não tinham intimidade com Deus. Princípios satânicos. Usam a Deus,
usam o nome de Jesus, que tem poder sobre todos os nomes, mas não têm uma vida com Deus. Isso revela o perigo do ativismo espiritual, ou seja, a constante atividade e exercício espiritual, mas sem um relacionamento verdadeiro com Deus. Havia dons, havia milagres, havia obras, mas não havia comunhão. Qual é o princípio satânico deste conceito? Poder, mas sem caráter. Dons, mas sem o fruto. E nós temos um conceito muito errado, meus irmãos. Se a árvore é conhecida não pelas folhas, mas pelo fruto, qual é a principal coisa que devemos buscar? O fruto do Espírito, para perdoarmos, para revelarmos um caráter de alguém que teve um encontro com Cristo. Buscarmos os dons espirituais para que Deus alcance os perdidos, mas saber que dom sem caráter é princípio de queda. Saber que, ainda que tenhamos a unção de Deus sobre nós, não somos isentos de buscarmos uma vida alinhada com a palavra de Deus. Que nós possamos olhar para dentro de nós e entendermos: o diabo queria o poder sem a santidade. Quem busca apenas os dons pode até fazer alguma coisa, mas nunca terá o fruto de alguém que teve um encontro e tem relacionamentos com Deus. Lembra de Sansão? Sansão tinha poder e disse: outra vez me levantarei e lutarei contra os filisteus, mas não sabia, diz o texto bíblico, que o Espírito do Senhor já se havia retirado dele. Irmãos, tem muita gente que está vivendo esta fase. Tem aquilo que Deus um dia deu para fazer a obra, mas se perdeu no meio do caminho. Esqueceu que a vida cristã não pode ser negligenciada na oração, no jejum, na busca, na renúncia, no sacrifício. De que viver uma vida com Deus não é usufruir do que Deus tem para nós, mas é negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e continuarmos seguindo a Jesus. Judas foi visitado pela unção de Deus, através da vida de Jesus. Ele saiu com os discípulos, Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9, capítulo 10. Ele esteve com os 12, com os 70. Ele foi enviado, foi usado por Deus. Mas ele tinha o poder, mas não tinha a intimidade. Andou com a verdade, mas escolheu viver uma vida na mentira. Tinha pertinho dele a vida, mas escolheu um caminho de morte. Usou o que Jesus lhe deu, mas não tinha uma intimidade verdadeira com Jesus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você valoriza mais o fogo do Espírito ou o fogo das redes sociais? Você valoriza mais o fogo do Espírito ou o fogo da aprovação alheia? Você valoriza mais o fogo de Deus ou o fogo dos homens? Nós não podemos servir a Deus com princípios malignos. O que sustenta um avivamento verdadeiro, meus irmãos e irmãs, não é aquilo que Deus faz através de nós, mas é o nosso relacionamento com Ele. E às vezes temos dificuldades de ouvirmos palavras como estas, porque nós temos um entendimento diferente do que é o entendimento bíblico. Nós dizemos: Deus traz avivamento, e achamos que avivamento, irmão Herbert, é a tampa da panela voando, mas não é não. Segundo a Bíblia, avivamento é o fundo caindo. Quando nós não temos mais nada, mais ninguém, mais nenhum outro lugar a não ser o Senhor, e passamos a buscar a Ele com todo o nosso coração. O que é servir a Deus com princípios satânicos? É ter um ministério, mas sem relacionamento com Deus. Olha o que diz o versículo de número 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci,
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, olhe para cá. Pessoas que serviam, pessoas que ajudavam, pessoas que foram usadas por Deus, mas o próprio Jesus estava dizendo: eu nunca vos conheci. De que adianta ser conhecido na igreja e não no céu? De que adianta ser conhecido na terra, mas não no céu? De que adianta ser conhecido pelos homens, mas não por Deus? De que adianta nós vivermos uma vida sem relacionar-nos com o Deus da palavra? Conhecer a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, mas não termos ainda um encontro com o Deus da palavra. O evangelho que nos transforma, o evangelho que nos liberta, o evangelho que nos cura. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O conhecer aqui não é o conhecer de estudar sobre a verdade, mas é o conhecer de ter um encontro com a verdade, o encontro com Ele, sermos livres do poder do pecado, da morte e do mal. Princípio satânico de serviço sem comunhão com Deus. Ajuda, mas não ora. Limpa a igreja, mas não se relaciona com o dono dela. Vem, senta aí, está até aqui hoje para tomar ceia. Mas pega só no pão, mas não no corpo, porque não tem relacionamento. Quando eu leio a parábola do filho pródigo de Lucas 15, Deus fala muito ao meu coração. Porque aquela parábola, se os irmãos lerem o contexto, a parábola do filho pródigo, na verdade ela deveria ser chamada a parábola dos dois filhos pródigos. Porque os dois filhos estavam perdidos. Se você entender o contexto de Lucas capítulo 15, você vai perceber que Jesus estava falando com dois públicos, fariseus e escribas, e depois os devedores, as prostitutas, os publicanos. E Jesus estava falando sobre dois grupos de pessoas. Na parábola do filho pródigo, Jesus se refere ao filho mais novo como aqueles que agora estavam ouvindo a mensagem do reino. Ou seja, os publicanos e pecadores que se afastaram de Deus, mas voltaram e o Pai estava de braços abertos para recebê-los, e eles entraram na casa, receberam sandálias, anel e vestes novas e celebraram com o Pai. Mas havia um segundo grupo, os escribas e fariseus, pessoas que não faltavam culto, pessoas que não deixavam de consagrar a sua vida, pelo menos diante dos homens, homens que aparentemente tinham uma vida com Deus, mas o coração deles estava afastado de um relacionamento verdadeiro. E esses homens são simbolizados pelo filho mais velho, onde a parábola termina com o pai dizendo para o filho mais velho: como pode você não se alegrar com o seu irmão que estava morto e reviveu? Entra. E o pai está brigando com o filho mais velho, dizendo: entra na casa e se alegra conosco. E a parábola termina com ele do lado de fora. Jesus estava falando sobre pessoas que serviam a Deus, mas não tinham relacionamento com Ele. Pessoas que serviam a Deus, mas não entraram na comunhão, não sentaram na mesa. Irmãos, você pode ter 300 anos de crente, mas se você não tiver comunhão com o seu tempo de crente não te salva. O que salva é relacionamento com Deus. Não basta ser conhecido no púlpito, é preciso ser conhecido no céu. Olha o que Jesus está dizendo a esse povo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado do coração, meus irmãos. É aquilo que os homens não veem e por isso não podem julgar. É o pecado do orgulho, é o pecado da soberba, é o pecado da autossuficiência,
pessoas que acham que podem viver uma vida sem Deus, até crentes, mas sem a vontade de Deus, sem a direção de Deus, sem a palavra de Deus, sem o querer de Deus, sem o Espírito Santo dirigindo suas vidas. Ele continua dizendo: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Um espírito de independência do corpo, um espírito de independência de Cristo. Pessoas que dizem: eu faço, por isso ninguém pode me contrariar. Pessoas que dizem: eu sirvo a Deus, por isso não preciso dobrar os meus joelhos. Nós estamos servindo a Deus com princípios malignos e não estamos percebendo. Deus quer abrir os nossos olhos. Quem são aqueles que servem a Deus com princípios satânicos? São aqueles que falam muito de Deus, mas não obedecem a Deus e vivem uma vida de hipocrisia. São aqueles que buscam mais o poder de Deus do que o caráter, porque o poder traz a vaidade, a glória passageira dos homens. Pessoas que servem a Deus com princípios satânicos são aqueles que valorizam mais o resultado que o relacionamento. São aqueles que fazem a obra de Deus um palco para si mesmos e se esquecem que diante de Deus não tem palco, é altar. E se tem altar é sacrifício, e o sacrifício somos nós que estamos aqui. O que Deus quer de nós, meus irmãos? O que Deus quer de nós é o que Deus disse ao profeta Oséias: eu não quero mais o sacrifício de vocês, eu não quero mais o holocausto, eu quero misericórdia. Eu quero que vocês me obedeçam, eu quero que vocês se relacionem comigo, que vocês tenham intimidade comigo, que vocês não comam do meu pão, mas participem do meu corpo e tenham uma vida entregue a mim. Urabacassore mandaragai. O maior engano é nós estarmos na igreja, mas não termos comunhão com Ele. É nós termos a oportunidade, como nesta noite, mas não aproveitarmos o que Deus tem para nós. É Ele dizendo: por que não bebe da água se eu a ofereço? Por que não abre o coração se existe oportunidade? Por que não tira a armadura que esconde a lepra, como Naamã, que tinha o nome de general, o título de general, mas tinha uma doença dentro da armadura? Deus está nos convidando para tirar as nossas armaduras, para tirar as nossas máscaras, para dizer: Deus, não importa se eu sou obreiro, não importa quantos anos eu tenho de crente, eu quero viver uma vida obedecendo a tua palavra. Só quem quer obedecer a Ele, levante a mão agora e comece a dizer: eu estou aqui, eu estou aqui. Comece a dizer: eu estou aqui para fazer a tua vontade. O que Deus quer de nós? Obediência à vontade do Pai, intimidade no secreto, relacionamento verdadeiro. O que Deus quer de nós? Nos fazer entender que servir a Ele sem conhecê-lo é fracasso e nos levar a uma vida de secreto. Fica de pé em nome de Jesus. Hoje as escamas saem dos teus olhos. A graça de Deus uma vez mais se revela. A unção do Espírito rompe o jugo. Deus está nos chamando a abandonar os princípios satânicos e voltar ao primeiro amor outra vez. A voltar à simplicidade do Evangelho. A voltarmos a uma vida rendida diante dEle. Coloque a tua mão no teu coração.
Coloque a tua mão no teu coração. Faça uma oração sincera nessa noite. Ei, se banda aqui, se fobia na mandaragai. E banda sureca, chorobô, se mamane que sou. Matui que ele vasu. E que não samantorobô se atacaia. Senhor, nós oramos nesta noite, Senhor. E pedimos perdão por todas as vezes que nós trocamos o relacionamento por qualquer outra coisa. Pedimos perdão por todas as vezes que nós servimos ao Senhor no engano, no erro, com princípios satânicos. Abaixo e queremanto e basou, evaste queremasubiataia. Lava-nos no teu sangue. Traga um despertamento bíblico sobre nós. O despertamento que vem pela palavra. Vai visitando o coração desse homem, desta mulher. Visita os nossos corações. Hoje nós estamos aqui dizendo: Deus, queremos a tua vontade. Queremos te obedecer, queremos servir a ti com um coração rendido, entregue, um coração quebrantado, um coração dependente da tua vontade, do teu querer. Traz de novo o primeiro amor, traz de novo o primeiro amor, traz de novo o primeiro amor. Eu quero te convidar a abraçar alguém que está próximo a você, interceder pela vida do teu irmão. Abrace alguém, abrace alguém, abrace alguém. E ore pelo seu irmão. E nós vamos orar, dizer: Deus, queremos a tua vontade. Amanda surabaqueba rasobá. Receba o renovo do Espírito Santo. Receba a graça do Senhor. Receba a unção do alto que te capacita a ir ao secreto. Ouça a voz do Espírito Santo. O engano cai por terra. As manipulações vão embora. Venha o Espírito de Deus, que convence da justiça, do pecado e do juízo, e nos guia a toda a verdade. Abasiba cantorobo shemandaragai. Amanso bem que asu. Ebasse rebashite koubia samandaragaia. Amaraganta suribasse te sou. Sharabakantura mandaraba subiakandaia. Basanto roboko samadaragai. E vai a suquentabiosai. Rebancho roboko samantui. Receba o renovo do Espírito. Deus te toma pela mão nesta noite, para que tu não vivas mais servindo a Ele com princípios satânicos. Sarai kiorobo shandarabai. Abra a tua boca, profeta. Abre a tua boca, profeta. Abre a tua boca em nome de Jesus. Deus está nos chamando para Ele. Suri kendo siadai. Shabaka sore batara mandaragaia. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde
a glória de Deus. Levante a tua mão e comece a declarar: glória. Sim, sim, levante a tua mão e adore, adore a Ele. Diga que Ele é santo, santo. Diga aí onde estiver. Levante a tua mão e declare com toda a sua força: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Só a igreja declare glória, 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 glória. Papai está te chamando de volta hoje. E manda aí o sabaquiadai. E baranda surebandaragai. Diga santo, santo, santo. Ele é santo, santo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante a tua mão e adore, oferte a Ele a tua melhor adoração agora. A adoração daqueles que querem obedecer a Deus, a adoração daqueles que querem fazer a vontade do Pai. Sebekia hasukendaragai, manando sorebaquetesia barataia, amanta sebekore machia sabadaragaia, bakite oho sandaki, idios samanto kibia hatai, amandara hasanda oikebai, e bandai su kerebancho krebeseteia, abacataia sumena hanturia badai. Nessa noite o Senhor está trazendo um tempo de renovo sobre nós.
Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está tirando o peso, o Senhor está tirando a angústia, o Senhor está trazendo renovo, renovo para caminhar um pouco mais, renovo para servir da maneira correta. Recebe o renovo do Espírito. Recebe o renovo do Espírito. O que homem na terra não pode te dar, recebe agora. O que vem do céu, em o nome de Jesus. A unção que quebra o jugo, a unção que quebra o domínio das trevas, a unção que traz cura, a unção que traz renovo, a unção que traz novas línguas, a unção que traz o fruto. Levanta a tua mão e recebe o que Deus tem, que é de graça.